Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Neste vídeo eu quero compartilhar com você aquilo que nós refletimos no domingo pela manhã, um trecho da mensagem e algo que nós vamos fazer como igreja. É algo essencial para nós. Então eu vou compartilhar aquilo que Deus falou, um trecho da mensagem e, como consequência, colocar para nós essa estratégia. Na semana passada nós começamos a refletir, domingo passado pela manhã, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E a primeira lição que esse livro nos traz é que nós, como igreja, precisamos ter a cultura do discipulado. O discipulado, de fato, e a gente precisa entender isso, é a única estratégia capaz de produzir discípulos maduros. Afinal de contas, a nossa declaração de missão da nossa igreja, não sei se você lembra, e eu vou dar para você então 5 segundos para você lembrar então a nossa declaração de missão, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Lembrou? Se não lembrou, eu vou ajudar você. Que é formar discípulos comprometidos de viver e manifestar os propósitos do reino de Deus. Ou seja, se nós queremos que as pessoas façam, cumpram os propósitos de Deus aqui na terra, a nossa estratégia é: eu preciso produzir esse discípulo de forma que seja um discípulo maduro, que não seja simplesmente um discípulo que não tenha maturidade espiritual. E o discipulado é essa estratégia. E a gente vai aprender o que é o discipulado, poucas palavras, e como nós podemos nos comprometer com isso, com esse discipulado. Discipulado deve ser o trabalho mais importante da nossa igreja. Sei que existem vários trabalhos que nós realizamos. Nós temos, claro, atividades que ainda não podemos fazer por conta da pandemia, mas o discipulado é algo que podemos fazer mesmo durante a pandemia. E ele é o trabalho mais importante, não só agora, mas será até a volta de Cristo. É algo que nós devemos fazer como igreja. Toda atividade que realizarmos deve ser sempre voltada a fazer novos discípulos. Nossa declaração de missão: se existirmos para fazer discípulos, qualquer atividade nossa deve ser a busca por novos discípulos. Até porque Jesus Cristo disse exatamente isso em Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse aos discípulos: toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinem estes novos discípulos a obedecer todas as ordens que eu lhes dei. Mateus 28, 18 e 19. Menciona que Jesus Cristo diz o seguinte: olha, eu tenho toda a autoridade, todo o poder me é dado para que vocês curem, para que vocês façam milagres, para que vocês façam isso ou aquilo. Exclusivamente o poder de Cristo que foi delegado a nós como igreja é de fazer discípulos. Fazer discípulo, irmão, não é somente falar de Jesus e aquela pessoa se converter, mas como diz o texto de Mateus 28 aqui, que está aberto, ele fala que é fazer discípulo, ou seja, que essa pessoa seja o seguidor de Jesus, que ele seja batizado em nome do Pai e do Filho, mas continua através do ensino, ou seja, ensinar aquilo que Jesus tem nos ensinado. E esse é um processo que nunca para. Por isso que essa ordem de Jesus é algo fundamental para nós como igreja. É a nossa tarefa principal, fazer discípulos de Cristo. Então, o que é o discipulado? O que seria essa tarefa tão importante que nós devemos fazer como igreja? Discipulado é um relacionamento de aprendizado entre o mestre e o aluno, baseado exclusivamente no modelo de Cristo. A gente vê Jesus Cristo, eu tenho certeza que você já leu nos evangelhos, Cristo sempre ensinando os seus discípulos o que deve fazer, caminhando com ele, mostrando como deve ser uma vida com Deus. E isso deve ser o nosso propósito. O nosso relacionamento com aquele a qual nós vamos discipular, sempre demonstrando como viver a vida cristã. O discipulado se torna, então, dessa forma,
a única maneira de evitar com que pessoas sejam fracas espiritualmente. Existem muitas pessoas nesse tempo que espiritualmente estão abatidas. Por que isso? Revela que a gente não está fazendo um trabalho de discipulado efetivo. Temos as nossas lives, embora nas últimas 2 semanas não deram certo, mas se você entrar no canal da igreja, existem vários vídeos, várias lives que a gente fez para que você tenha o seu crescimento espiritual. Mas só as lives não é o suficiente. Precisamos então de pessoas que caminhem conosco para que a gente possa evitar essa desnutrição espiritual e a fraqueza das pessoas que frequentam a nossa igreja. Queremos uma igreja forte, saudável, e isso só é possível se nós tivermos um discipulado efetivo. O único método que vai produzir então esses crentes espiritualmente fortes, maduros, é o discipulado. Isso vai fazer com que a gente inverta a fraqueza, a questão da moralidade e aumentar ainda mais a espiritualidade de cada um de nós. Por isso que é tão importante esse método discipulado. Quais são então os componentes, agora falando para você enquanto discipulador, quais são os componentes para que uma pessoa seja discipulador? O que é importante? O que deve existir em alguém que quer ser um discipulador? Primeiro, certeza da salvação. Isso é óbvio. Toda pessoa que vai discipular o que Cristo ensinou, ela mesma precisa ter dentro dela a certeza de que um dia encontrou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Como que ele vai falar de Cristo para outra pessoa? Como que ele vai ensinar acerca de Jesus se ele mesmo não está com o coração aberto para Cristo? É impossível nós queremos ensinar o que Jesus ensinou se nós também não estamos nesse processo e se eu não tenho certeza da nossa salvação. Imagine alguém evangelizando e falando acerca da salvação para uma outra pessoa e de repente aquela pessoa que está aprendendo com este discipulador pergunta: você já aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você tem certeza da sua salvação? E ele pega e diz: não. A certeza da nossa salvação é possível? Claro que é. João capítulo 10, versículo 28 e 29 vai dizer o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você já aceitou Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, tenha plena certeza que você está salvo, e essa certeza precisa estar em seu coração. Segundo passo, você precisa estar no processo de santificação contínua, ou seja, eu estou colocando diante de Deus, reconhecendo minhas limitações. Com isso não quero dizer que você vai ser perfeito em primeiro lugar, para depois ser um discipulador. Não, mas você tem consciência de que você está no caminho da busca em fazer a vontade de Deus, que é outro fundamento importante acerca da santidade. As pessoas acham que santidade é a ausência de pecado. Isso nunca vai acontecer em nenhum de nós enquanto estivermos aqui na terra. Isso só vai acontecer quando nós estivermos lá no céu. E quando estivermos aqui, infelizmente, ainda continuaremos pecando. Agora, se eu tenho o desejo de diminuir essa influência do pecado em minha vida, então esse é o processo da morte de nós mesmos. Estamos diminuindo o eu e aumentando Cristo em nossa vida. Terceiro, é o desejo de ver crentes se reproduzindo, crescendo espiritualmente, entendendo também, principalmente, a sua missão como cristão. Eu vou ler o texto de João, capítulo 15, versículo 1, o qual diz o seguinte: eu sou a videira, e o meu pai é o lavador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. E aí ele pega e diz o seguinte, ainda no versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Cristo está falando que nós somos o povo que deve produzir fruto. Isso é uma consequência de todo cristão.
automaticamente o seu desejo por reproduzir novos discípulos de Cristo, por estar ligado a Cristo, deve ser essencial em sua vida. E ainda ele vai dizer o seguinte, que a razão de que qual nós fomos escolhidos por ele é exatamente para que possamos dar frutos, e frutos que continuem a cada dia. Então ele nos chamou para produzir fruto. E isso deve ser algo que deve nutrir em nosso coração. Segunda carta de Paulo também a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que ele aprendeu de Paulo, agora ele deve reproduzir, ensinar para homens fiéis, que essas pessoas vão ensinar para outros e dessa forma se cria um ciclo do qual nunca se acaba. Porque o que você está aprendendo, você vai passar para outros. E aquele outro que aprendeu com você vai passar para mais outros. E assim vai continuar constantemente nós ensinando um ao outro, através dessa reprodução que o discipulado faz. Quem nós vamos discipular? Talvez você possa estar perguntando, então pastor, quem serão as pessoas que nós vamos discipular? As pessoas que nós vamos discipular são os novos convertidos, aqueles que têm aceitado Cristo Jesus como Senhor da sua vida, nosso culto, nas nossas células. Quando você evangeliza alguém que você conhece e você tem contato com ele é o nosso alvo discipulado. E também as pessoas que estão chegando em nossa igreja. Que alegria durante esse tempo de pandemia poder perceber que muitas pessoas chegaram na nossa igreja durante esse tempo. E isso ficou evidente praticamente no batismo. Talvez você não tenha conhecido uma das pessoas que foram ganhas para Cristo durante a pandemia e que chegou até o batismo no último 20 de dezembro. E isso demonstra o quanto que Deus tem sido bom para a nossa igreja em trazer pessoas a cada domingo, mesmo como a igreja toda não está reunida, mas mesmo durante a pandemia, estamos recebendo pessoas, visitantes têm chegado à nossa igreja. E são essas pessoas que são os nossos alvos do discipulado da nossa igreja. Como que nós sabemos disso? Eis aqui o cartão que é entregue a cada pessoa que visita a nossa igreja. Não existe aquele momento que eu sempre faço na hora do culto. Você consegue perceber que eu sempre pergunto para você, pergunte a pessoa ao seu lado se é a primeira vez que ela está conosco. Geralmente a pessoa vai levantar a mão, se existe alguém. Imediatamente eu peço ao pessoal da recepção que entregue esse cartão. Essa é uma parte do cartão que fica conosco. A outra parte do cartão é uma forma de agradecer, é uma palavra de agradecimento, porque a pessoa veio ao nosso culto e ela leva para casa. E ficamos então com esse papel. Eu estou mostrando para você para que você entenda quanto é importante reconhecermos os visitantes da nossa igreja, porque estas informações teremos no nosso cadastro de visitante. E aí existem algumas opções que eu sempre falo para a pessoa, olha, preencha esse papel e entregue. Porque a pessoa terminou o culto, talvez ela tenha vergonha de levantar a mão na hora do apelo, mas ela escreveu um xizinho que ela está entregando a vida para Cristo, talvez seja mais fácil. Por isso que é tão importante identificarmos as pessoas que chegam em nossa igreja. Após ela preencher qualquer uma dessas opções que você está vendo, gostaria de agendar um horário para aconselhar com o pastor, estou vindo de outra igreja evangélica e quero me entregar a essa igreja, cheguei recentemente de mudança, já era membro de outra igreja batista e quer ficar na igreja batista, aí eu disse, não sou membro de uma igreja batista, mas quero receber uma visita, ou um pedido de oração. Várias pessoas da nossa igreja, durante o ano de 2020, que visitaram a nossa igreja, responderam uma dessas situações. Inclusive, a opção de entregar minha vida para Cristo, de vir de outra igreja, querer integrar a nossa e chegar recentemente de mudança. Muitas pessoas optam por isso aí. E aí nós então temos o nome, o endereço, o telefone, o e-mail da pessoa. Para que isso? Nós então temos um cadastro visitante, o Ministério de Integração vai entrar em contato com essa pessoa. Para quê?
para fazer uma visita, orar com ela e descobrir se há um interesse, caso ela não demonstre nas alternativas, de permanecer na nossa igreja. Tendo esse interesse, nós vamos iniciar um encontro chamado Seja Bem-vindo à PIB. Qual é o objetivo desse encontro? É fazer um momento de louvor, uma palavra sobre os propósitos da nossa igreja, apresentar a essas pessoas que querem ficar na nossa igreja como é a nossa igreja, como são os ministérios da igreja. E aí sim, entregamos a ela um brinde, uma forma de agradecimento e de recepção à nossa igreja. A partir desse dia, nós já vamos encaminhá-la para as pessoas que vão acompanhá-la e dar a ela um discipulado, que é você que vai fazer isso, meu querido irmão, com essa pessoa que está chegando na igreja. Você vai ser uma bênção na vida dessa pessoa, integrando-a no nosso dia a dia de igreja e fazer com que ela cresça e se fortaleça espiritualmente. Claro que ao você fazer isso, você também vai crescer espiritualmente, não só o outro. O que o relacionamento discipulado deve ser? Deve ser o quê? Um relacionamento de amor, que você deve amar a pessoa, deve ser leal, você deve ser uma pessoa com quem ela possa contar e também que guarde talvez os segredos que ela possa compartilhar com você. Importante que você tenha maturidade para entender as situações de cada pessoa, disponibilidade para atendê-la quando for necessário, paciência, que seja honesto, que você tenha uma motivação vinda do Espírito Santo de Deus e se comprometa com esse propósito que estamos lançando como igreja. É isso que eu espero de você. O que faremos? O que é que temos que fazer, pastor? Quais são os assuntos que vamos abordar no discipulado? Compartilharemos o quê? Lições preciosas para a vida cristã. Mas quais são essas lições, pastor? Como que eu vou saber o que deve ser e o que não deve ser dado? Nós teremos um material base para servir para todas as pessoas que vão ser discipuladores da nossa igreja. O que? É um livro da nossa convenção conhecido como Maturidade Cristã. Ele é um livro antigo que vem ali ensinando como orar, como ler a Bíblia, fala sobre os frutos do Espírito, é algo que vai dar uma base importante na vida espiritual de cada pessoa. E quem pode ser discipulador? Como eu disse, todas as pessoas da igreja que esteja participando do grupo discipulado com o pastor. É claro que você não vai sair fazendo esse estudo sem ter uma noção do que é dado e sem aprender. Faremos antes um encontro para que você possa aprender e ser discipulado. Será através dos nossos canais de redes sociais, pelo YouTube. Você vai assistir então a ministração e qualquer dúvida que você tenha, você vai perguntar e a gente vai fazer esse aprendizado junto. Será um discipulado grande por toda a igreja, mas a partir então que cada um de nós somos capacitados, faremos então um discipulado individual. E tenho certeza, se você tiver necessidade, claro que você pode contar comigo como seu pastor, qualquer dúvida de qualquer coisa que for ministrada durante esse curso, você pode contar comigo sim, para que eu possa ajudá-lo a crescer, em primeiro lugar, espiritualmente. E através dessa capacitação espiritual, dessa maturidade espiritual que você vai ter, você possa passar para outros. Isso significa, pastor, que nós vamos ter que esperar todo o curso para poder então ministrar as pessoas? Claro que não. A partir do momento que eu ministrar para você a primeira lição, o primeiro estudo, você pode também ministrar para outras pessoas o primeiro estudo. Porque aquilo que você está aprendendo, que entendeu, que guardou em seu coração, você já pode passar para outro. É assim essa multiplicação. Porque se nós formos esperar sermos totalmente capacitados para poder fazer qualquer obra para o Senhor, a gente nunca vamos conseguir fazer nada. Nada. Eu não esperei para fazer minha primeira pregação terminar o curso de teologia. Eu fiz a minha primeira pregação ainda quando adolescente na igreja que me converti. Várias vezes eu fazia as pregações não só na igreja, mas nos jovens, quando eu fui conselheiro de embaixadores do rei. Só depois de muitos anos que eu fui fazer o curso de teologia. Imagine se eu tivesse que esperar o curso de teologia para poder pregar. Não teria tido essa oportunidade de pregação como eu tive antes. E da mesma forma você.
Se for ter que esperar todo o curso para você poder ministrar alguma pessoa, nós já perdemos tempo com pessoas que poderíamos ter sido discipuladas. Enquanto estamos no caminho, nós vamos também ajudando outros nessa jornada que estamos, e isso dá para nós unidade. Estamos caminhando junto no nosso processo de discipulado. Quais são então as etapas da capacitação? Primeiro, dê o seu nome para ser um discipulador. É muito importante isso, que você dê o seu nome, que você mande uma mensagem para mim dizendo: pastor, eu quero ser. Esse é o primeiro passo. Segundo, o material Maturidade Cristã, importante que você tenha o seu, custa apenas R$10. Pastor, significa que nós vamos esperar o material chegar para o senhor dar um primeiro estudo? Não, nós já vamos aplicar o primeiro estudo, já na próxima semana, para que você já comece a ser capacitado. Então, mesmo sem o material, você pode, então, participar, e depois que o material chegar, a gente tem completo, e isso vai servir para você como, então, uma orientação para o seu discipulado. Quanto que vai ser a primeira aula? A primeira aula vai ser na próxima quarta-feira, dia 17/2, às 19h30, pelo nosso canal do YouTube, para que você possa assistir. Então, às quartas-feiras, sempre às 19h30, você assistirá a aula do material. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode fazer, e sempre na próxima aula, sempre no próximo encontro, eu trarei ali e tirarei as dúvidas ou responderei para você pelo WhatsApp, ok? Então, se prepare, esteja pronto para esse processo da nossa igreja. Será um tempo abençoador. Tenho certeza que pessoas da nossa igreja crescerão cada vez mais e teremos de fato uma igreja madura, porque é uma igreja que está sendo discipulada e que entendeu sim que o que traz para nós, que faz com que nós tenhamos, aliás, uma igreja madura, é porque ela entendeu que o discipulado é a estratégia para produzir esses discípulos maduros. Que Deus abençoe, e eu conto e oro para que você seja ali movido pelo Espírito Santo para ser um discipulador dessas pessoas e temos uma igreja saudável para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e aguardo sua resposta, dizendo: sim, pastor, eu quero ser um discipulador.